Então, pessoal, vamos dar continuação aqui à nossa videoaula, certo? A gente aprendeu na videoaula passada o que é a POO e quais são os pilares da programação orientada a objeto. A gente vai aprender o que são classes, certo? Nessa videoaula aqui. E para entender o que são classes, primeiramente a gente precisa entender os fundamentos de uma classe, certo? Bom, os principais fundamentos de uma classe são os atributos, são variáveis que armazenam informações sobre o objeto. Elas representam as características de um objeto. Por exemplo, uma classe carro pode ter atributos como cor, modelo e ano. Então, se você vê um carro na rua, você pode dizer que o carro tem uma cor, que o modelo dele é, vamos supor, uma Ferrari, a cor dela é vermelha, o ano dela é 2023. Isso são atributos que você pode atribuir ao objeto Ferrari, certo? Temos os métodos, que são funções ou procedimentos que definem o comportamento do objeto. Eles representam as ações que o objeto pode realizar. Por exemplo, uma classe carro pode ter métodos como acelerar e frear. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar tudo isso em prática no código, certo? Temos também os construtores, que são os métodos especiais que são executados quando um novo objeto da classe é criado. Ele é responsável por inicializar os atributos do objeto com muitas linguagens por inicializar os atributos de objeto. Em muitas linguagens de programação, como Python, que é o que eu vou mostrar nos exemplos, o construtor é frequentemente chamado de init, ou seja, ele é o iniciador da classe, certo? Então, vamos lá, vamos partir para o código. É interessante que você baixe essa extensão aqui no VS Code, se você estiver usando o VS Code, certo? Para que a gente possa rodar o código, tá? Então, vamos lá para o código. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver, a gente criou a classe carro e usou esse def aqui. Esse def aqui a gente utiliza para declarar uma função, certo? Mas eu vou explicar isso aqui no próximo vídeo. Então a gente inicializou ela aqui com o construtor e passou os seguintes parâmetros. Todo, toda vez que você vê alguma coisa dentro de um parênteses, é porque você está passando isso como um parâmetro, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que no Python o primeiro parâmetro é sempre self, que é basicamente o retorno da função, certo? Então self vai retornar. Self quer dizer si mesmo, né? É como se a função estivesse retornando ela mesma. E os outros parâmetros são cor, modelo e ano, que a gente está criando a classe carro, certo? Então, self.cor, que é a classe, vai receber ela mesma, mais a cor do carro, certo? E vai ser igual a cor. Self.modelo vai ser igual a modelo e self.ano vai receber ano, certo? Então, ou seja, o carro ponto cor, que vai ser o atributo que a gente vai estar querendo passar, vai receber o atributo. Isso só serve para indicar o código que isso aqui vai resultar nisso, certo? Então, isso aqui você sempre ter que criar isso aqui, certo? Quando você for iniciar uma função em Python, tá? A gente pode ver que ele definiu aqui acelerar. Def significa define, tá? Ele definiu acelerar e passou como parâmetro self, que é basicamente a função, né? A classe carro. Então, se você não sabe o que isso aqui uma formatação, certo? Então, aqui, quando a gente executar a função acelerar, ele vai exibir um print dizendo que o carro, ponto modelo, ou seja, o modelo do carro está acelerando, certo? E aqui frear, o modelo do carro está freando, assim como a de cima. Então aqui eu crio uma variável carro que recebe carro, só que você pode reparar que esse carro aqui
tá em letra maiúscula, que é o mesmo carro da classe, certo? Então, carro, que é o carro que eu estou criando agora, recebe carro, que é a classe, e eu passei como parâmetro cor, modelo e ano, certo? Então, a gente tem branco. Esse aqui é o meu carro, tá, gente? Então, se vocês verem no estacionamento da Facis, esse aqui é o meu carro. A cor do meu carro é branca. O modelo dele é um Sandero, certo? Tá Renault. E o ano dele é 2017. Se eu der um print carro aqui, olha o que vai aparecer. Carro, aqui ó, main, carro, objeto em isso aqui. Você deve estar se perguntando, ué, Pedro, calma aí, deixa eu só, vamos comentar isso aqui, certo? Vou dar um Ctrl L para limpar aqui o terminal e vou executar o código de novo. Vai aparecer isso aqui. O que é isso? É um erro? Não, gente, isso não é um erro, certo? Isso aqui indica que ponto carro, que é a nossa classe, está alocada nesse lugar da memória aqui, certo? Por que eu botei isso? Por que eu deixei isso aqui? Para mostrar para vocês que exibir a variável não vai exibir os parâmetros que a gente está passando aqui, certo? Então, isso aqui está errado, isso aqui você só vai ver onde está alocado na memória do seu computador. Certo? Então, vamos comentar isso aqui está errado, certo? Não façam isso. E para exibir uma variável, a gente vai ter que passar, para exibir o parâmetro que eu quero passar aqui, a gente vai ter que botar um ponto, certo? Isso aqui, esse ponto, se você perceber aqui, ó, é o que a gente quer, é o que a gente está passando, ou seja, self, que é o carro, esse carro, self, ponto cor, que no caso aqui a gente está usando self ponto modelo, vai receber o modelo. Então, se eu pedir para printar carro ponto modelo, ele deve retornar o Sandero aqui, certo? Que é o modelo do meu carro. Então, ó, retornou o Sandero, certo? Se eu chamar a função que eu declarei aqui, acelerar, vou comentar isso aqui. Veja que, como é uma função e ele passou um parâmetro, a função ela tem que me retornar. Eu tenho que, para chamar a função, eu tenho que botar o ponto, né? Que é do atributo que eu estou passando aqui. E eu também tenho que botar os parênteses da função, certo? Nesse caso aqui é parêntese vazio, porque eu já estou passando o carro como quem chama a função, certo? Então, por exemplo, carro, ponto acelerar, que é a nossa função. Você vê aqui o que a função faz. Toda vez que eu vou chamar ela, ela vai dar um print. Seu modelo está acelerando, certo? Seu carro, o modelo está acelerando. Então, se eu der um print, se eu der um run aqui no código, o Sandero, meu carro, está acelerando, certo? Se você não estiver entendendo isso aqui, relaxa, porque o que a gente fez aqui foi basicamente criar um objeto carro e passar os parâmetros dele. A gente vai ver isso na próxima aula, certo? Mas no mais é isso. Classes, é isso aí. Esse repositório eu vou estar deixando no o repositório dessas aulas aqui, desses exemplos. Eu vou estar deixando no GitHub, certo? Quando terminar aqui de postar os vídeos, eu acho que na última aula eu vou deixar o repositório, tá? Mas se você não entendeu isso aqui, relaxa, porque isso aqui é basicamente metade do conteúdo. Eu ainda vou dar o conteúdo de objetos na próxima aula, certo? Que vai fazer mais sentido isso aqui que eu tô falando, tá? Então, te espero na próxima aula.